Minha diretoria, eu não tenho muito saco pra jogador de futebol mimado. Eu respeito todo tipo de personalidade de jogador. Eu sou aqueles caras que ficam brigando, cara. Fala assim, mas o Neymar tomou decisão errada, fez isso, fez aquilo. Meu irmão, eu gostava do Edmundo, do Romário, do Renato, do Paulo Nunes, do Raí e do Zico. Então, assim, eu respeito a personalidade do jogador. Se o jogador é jogador de briga, ele é de briga. Se o jogador é babaca, ele é babaca. Se o jogador é maluco, ele é maluco. Se ele é sério pra caralho igual o Kaká, ele é sério. E você tem que respeitar sua personalidade pessoal, não profissional. Então, esse não é meu ponto. Meu ponto é quando o jogador, tipo o Soteldo fez no Santos, ele se coloca acima da instituição. Essa é a única coisa que eu acho intolerável, tá? Eu acho que jamais um jogador de futebol pode se colocar como mais importante, mesmo que para ele mesmo, do que para uma instituição de um clube de futebol. A não ser que seja um clube absolutamente insignificante e realmente ele esteja fazendo um favor de jogar lá, como o Daniel Alves tentou insinuar jogando no São Paulo, né? Que é difícil de engolir, mas enfim, é isso. A questão é a seguinte. O Rames Rodrigues é um grande jogador. É um jogador de renome internacional, um jogador de Copa do Mundo, seleção da Colômbia e tal. Tecnicamente ele é muito bom. Muito bom, é indiscutível. Inclusive, quando ele entra no São Paulo, ele não joga mal. Tá? O Rames não é um jogador que joga mal no São Paulo. Mas ele é um jogador que nunca entra. E se ele nunca entra e troca de treinador 3 vezes, eu acho que os 3 podem não ser maluco. E aí você vê o comportamento do Rames Rodrigues fora de campo, mediaticamente ou não, e você fala, tem alguma coisa errada com esse cara. Porque esse cara não fica em lugar nenhum. Em qualquer clube que ele vai, em um ano ele sai. Mesmo quando ele vai bem. O time anterior que ele tava, não me lembro, acho que era o Olympiacos, ele foi bem. E ele saiu no final do ano. São Paulo, ele saiu no final do ano. Só que ele voltou. Quando ele viu que ele voltou. Não, vou tentar jogar. Aí no dia do jogo do São Paulo ontem, no Morumbi, jogo grande, jogo importante contra o Fluminense, grande jogo nacional, clássico, ele vai lá e solta notinhas meio dúbias, assim, na rede social, tipo o que o Soteldo fazia quando o Santos estava para cair, ele estava afastado. Qual é a tua, irmão? Entendeu? Como é que é isso aí, cara? Não, porque assim, o São Paulo, às vezes eu tenho a impressão que no futebol não tem mais aquele sujeito homem que é o capitão do time. Às vezes eu tenho a impressão que todo gringo no Brasil tem que ser tratado como... Porque, cara, como é que é? Não tem um negão ali, um arboleda de 2 metros de altura para chegar nele e falar, qual é, ô compadre? Tá de sacanagem, porra? Tamo correndo pra caralho aqui, tu tá metendo porrinha na internet pra causar tumulto nessa porra? Porque você podia até entender, porra, o Arboleda não vai fazer isso com o Daniel Alves, né? Mas o Rames, irmão, o Rames Rodrigues, meu irmão, aí hoje ele foi lá e comentou um post do ex-clube dele, comentando como se ele pudesse um dia voltar, quem sabe. Meu irmão, na moral, quem é o cara lá no São Paulo? Quem é? Que seja o presidente, o treinador, ninguém vai chegar pra esse maluco e falar, vem cá, é isso. Ah, já aconteceu, então vai a público agora. Esculacha ele em público. Pronto, bota o cara numa situação de merda. Porque, cara, ele tá colocando o São Paulo numa situação de merda. Ele fica expondo o São Paulo em uma relação. Ele pressiona a torcida pra pedir a entrada dele. Ele faz o torcedor cobrar mais do meia do São Paulo porque ele tá lá no banco não treinando, deve treinar porra nenhuma. Se treinasse, jogava. E ele fica colocando os caras nessa situação. Foi que nem o senhor Daniel Alves, que eu sempre achei um cara meio babaca. Quando ele foi pro São Paulo, o Daniel Alves chegou lá num dia do São Paulo e Palmeiras, semana do São Paulo e Palmeiras decisivo, ele deu uma entrevista, ninguém tava fazendo polêmica nenhuma com o São Paulo, ele falou, não, mas é porque tem um direito de imagem atrasado. Caralho! Ele já chegou falando que ele foi dar visibilidade pro São Paulo, que já é uma coisa que você precisa pegar o mental de um cara desse e falar, Daniel, vamos dar um psiquiatra pra você. Porque, né? E agora a gente tá vendo que realmente talvez ele tenha problemas mesmo. Ô, Daniel, você tá de sacanagem que você acha que você dá visibilidade pro São Paulo. Você tá de sacanagem comigo. Mas tem um monte de Enzo aí que acredita nisso. Aí vem o Rames Rodrigues, que tá encostado pelo futebol mundial, pelo mercado do futebol, e fica fazendo isso toda semana e não acontece nada. Julião, como é que é? Quem é que vai dar uma prensa nesse cara e botar esse cara no lugar dele? Porque tá ficando ridículo, cara. Hoje o cara foi comentar em post de ex-time. Ah, irmão, peraí, cara. Se coloca no teu lugar, Rames. Tô meio ex-jogador aí, compadre. Na moral, hein?